bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jonas e eu sou idealizador do Manual do Candidato, tá bem? Bom, hoje eu vou falar com vocês um tema muito comentado, né, das eleições, que é a janela partidária, tá? Então, o que é a janela partidária? É aquele período que você tem entre 5 de março e 3 de abril, tá? Para quem tem cargo eletivo, fazer a mudança de partido com a justa causa, né? E quem gostaria de trocar de partido também pode fazer sua filiação e desfiliação. Bom, então o que acontece? Você tem até 3 de abril para chegar lá no partido e dizer, olha, eu quero concorrer, tá bem? Bom, concorrer não, desculpe, eu quero me filiar. Concorrer é mais adiante, é o partido que decide. Mas nesse momento, aqueles que têm voto, que querem concorrer, vão chegar no partido e dizer, olha, eu quero saber qual é a minha chance de concorrer, mas a gente vai ver daqui a pouco, tá bem? Bom, o que acontece? O TSE se posicionou e disse que não pode alterar a data de filiação partidária devido a essa pandemia que tem do Covid-19. Eles disse, olha, eu não posso alterar a lei eleitoral que prevê 6 meses de antecedência. Bom, então você tem até o dia 3 de abril, então, para se filiar a um partido político, tá? Você também precisa, no dia 4 de abril, né? Tô olhando a minha colinha ali. No dia 4 de abril, ele fecha, então, 6 meses antecipado do pleito, tá? Onde você deve ter o domicílio eleitoral onde você quer concorrer. Então, por exemplo, se você quer concorrer na cidade de Salvador, você tem que ter o domicílio eleitoral na cidade de Salvador, 6 meses antes do pleito, então, ou seja, 4 de abril. Bom, pessoal, falamos tudo isso, bom, legal, troca de partido, janela partidária, eu acho que muita gente já sabe isso. Qual é a dica que eu queria dar hoje, então, para vocês? Se você vai trocar de partido, qual o partido que você deve escolher, tá? Eu não vou citar a sigla de partido A ou B e indicar um partido para você. Eu vou dar algumas dicas que você vai ponderar na hora que você ainda tem esses dias, né, uns 10 dias aí, vamos dizer, para trocar de partido. Eu vou deixar para vocês, então, essa dica, tá? Do que mais ou menos vocês precisam, entre aspas, analisar na hora de escolher um partido. Bom, primeira coisa que eu digo para os candidatos, que ao analisar um partido, a primeira coisa que você tem que ver é a ideologia. Tá? Por que a ideologia? Primeiro, que muitas pessoas ainda votam por ideologia, e segundo, que a sua ideologia tem que estar alinhada à ideologia do partido. Não adianta você ser de esquerda e ir para um partido de extrema direita. Você não vai se encaixar. Na hora de ter uma votação que a direita pressione para você votar, você não vai votar. E o partido vai fazer o quê? Vai pedir a sua expulsão, a cassação. A gente viu um exemplo muito claro disso, tá? De ideias conflitantes de parlamentares com o seu partido. Agora, ano passado, na reforma da Previdência, em que uma parlamentar votou contra, né, a decisão do partido, e aí teve processo de expulsão e etc e tal, acabou não dando em nada, né? Mas a gente viu que conflitou um pouco da ideologia dela com a do partido. Bem, por que eu digo a ideologia sua, então, com a ideologia do partido e etc? Muitas pessoas ainda votam na sigla, elas acabam não votando no candidato, elas ainda votam na sigla. Então, se elas se identificam com algum candidato daquela sigla, elas vão votar ali. Se elas não gostarem, não for do agrado delas, elas votam em branco, anulam o voto ou simplesmente não vão votar. Infelizmente, é assim que acontece. Tá? Bom, definidas as ideologias, o que você tem que prestar bastante atenção dentro do partido quando você for escolher o partido? Nas tratativas ali, quando você for, olha, eu gostaria de integrar o partido, fazer a nominata, porque esse ano não temos coligações nas eleições de vereador, né? Então, eu gostaria de fazer parte da nominata, o que eu posso fazer, o que eu posso somar no partido, o que o partido pode me trazer. Você vai fazer aquele famoso tomar lá da cá, né, que a gente bem conhecido no meio político. E aí é que vem o pulo do gato. Bom, esse ano nós temos o quociente eleitoral, tá? Então, quando você for escolher o partido, você vai botar no papel ali. Bom, eu, Zezinho da caçamba, sei lá, tenho 100 mil votos. Legal, você tem 100 mil votos. Mas quantos votos o partido precisaria atingir no quociente? Precisaria 1 milhão de votos. Bom, então, sabe, mais ou menos tem 10% dos votos, ou seja, já atingiria os 10% mínimo, né? Mas o que acontece? Na hora de chegar, você vai olhar a nominata, você olha, aqui nós temos 3 cabeças de chapa e só faz uma vaga.
certo? Então, por exemplo, você precisaria de 200 mil votos para se eleger. Né? Eu estou dando exemplo, cidades maiores, vamos botar uma cidade onde o quociente seja 5.600 votos, por exemplo, né? Uma cidade de 200 mil habitantes, mais ou menos, vai ser mais ou menos isso aí. Então o que acontece? Você vai olhar a nominata do partido e você já vai ver, somando voto ali na canetinha mesmo. Ah, eu tenho chance de me eleger, ou vou só estar aqui para dar voto para outro. Né? Então o que acontece? Você vai enxergando várias possibilidades. Ah, eu posso migrar para um partido menor, onde a nominata está boa, eu tenho chance de me eleger, ou seja, eu tenho paridade, eu tenho igual com todos eles. Então, por exemplo, se você for para um partido que faça os 6 mil votos, por exemplo, tá? Que seja o quociente, vamos arredondar. Então você tem que fazer 600 votos no mínimo para conseguir a cadeira. Tá? O que acontece? Aquele partido provavelmente, com 1.000, 1.200 votos, você vai se eleger. Então se você for mais votado do partido e a nominata chegar naqueles 6 mil, legal, você se elegeu. Então é isso que você tem que ponderar na hora, né? E muitos partidos grandes, como as grandes siglas, o que eles fazem? Eles trazem gente, depois que fecha a janela partidária, que você pode se filiar e etc e tal, o que eles fazem? Eles já botam aquele apanhado que eles já tinham como pré-candidatos, ou seja, você pode ter, vou dar um exemplo, 30 candidatos, tá? Desses 30 candidatos, eram 50 pré, então vão sobrar 20. Então se você está na sobra dos 20, você perdeu a chance de ir para um partido menor, com uma votação um pouco menor, continuar o seu trabalho da mesma maneira, mas fazendo o quê? Analisando as possibilidades matematicamente. Tá? Então o que acontece? A política é voto, é espontâneo, é paixão, não tem problema, mas ela também é matemática. Então você tem que botar no papel, falo novamente, coloca no papel quantos votos vai ter sua cidade, qual vai ser o número do quociente eleitoral, quantos votos você precisa fazer no partido que você está ou no partido que você pretende ir, qual é a chapa, né, a nominata do partido que tem, o que você precisa fazer, se a nominata vai somar o mínimo do quociente, né, ou se ela vai fazer o dobro, vai botar 2 cadeiras, 3 cadeiras, isso, eu falo no achismo? Não, você vai pegar o histórico anterior dos candidatos que já participaram de pleito, vai olhar, mas como é que eu sei que ele vai seguir na votação? Bom, você vai olhar e dizer, olha, ele continua desenvolvendo um trabalho. Ok, ele pode ser que ele mantenha a votação ou aumente. Não, esse cara aqui ele teve um escândalo de corrupção porque ele trabalhou uns anos atrás, etc. Sabe que ele pode cair a votação dele, então já bota um pouquinho menos. A sua, você tem ideia pelo seu trabalho que você está fazendo, já tem ali um patamar do que pode ser e o que não pode ser. Então você já vai ter uma ideia boa na hora de chegar para negociar com o partido. Tá? Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Olhem a sua ideologia, a ideologia do partido, se o partido também, um detalhe muito importante, se o partido vai lançar uma candidatura para a prefeitura, tá? Uma candidatura própria para a prefeitura, ou se ele vai coligar. E quem é o candidato a prefeito também, porque o candidato a prefeito ele chama muito voto para você e você chama voto para ele. Então se é um candidato que você não se identifica, tá? É uma coisa que também não vale a pena, porque você vai acabar trabalhando contra, né, ele e ele contra você, e se vocês tiverem algum desafeto, então é uma coisa que não vai valer a pena. Tá, pessoal? Mais uma dica que eu deixo para vocês então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar aqui nos comentários ou mandar via mensagem, tá? Que eu vou estar respondendo para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.